trocar ideia, né? Eu acho que é mais importante, aliás, acho que até se tiver alguma vantagem nisso tudo, uma delas vai ser essa, né? Que é a gente mais gente participar, né? Mesmo à distância. Então, me pediram para falar do tema que, obviamente, eu adoro, que é lúpus na gestação. Foi minha tese de mestrado, minha tese de doutorado. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. A gente tem um pré-natal, né, na UERJ, que ele é de autoimunidade, trombofilia. Esse pré-natal começou tem mais de quase 30 anos que ele começou. Principalmente lá na UERJ tem um serviço de reumatologia muito forte, de obstetrícia de alto risco, e acabou juntando ali o útil ao agradável. E desde então nós temos uma série de trabalhos, né, e de atendimentos desse tipo de paciente bastante específico, né? E até isso leva a outros trabalhos, como o ensino de fosfolipídio e similares. Bom, então o objetivo do que eu vou falar hoje, eu vou tentar não ser muito prolongado, né? Já que quando você gosta do assunto, você vai falando bastante. Mas aí qualquer coisa, se ficar algo não ficar muito claro, vocês podem perguntar depois, a gente tem um tempo para conversar. O objetivo é expor as principais complicações em gestantes com lúpus, apresentar os resultados internacionais. Eles são de dois trabalhos que parecem meio velhinhos, né, 2010 e 2008, mas é um estudo nacional, que é o americano, e uma revisão sistemática e meta-análise de resultados gestacional em pacientes com lúpus, mas eles são tão bons que dificilmente, assim, pelo menos até o momento, ninguém fez um outro que seja superior. Talvez demore um certo tempo, né, para que isso seja feito. Então a gente continua usando eles, mas eles servem como base para muita coisa. A gente vou apresentar o resultado que a gente tem da nossa coorte do LUP. A gente tem uma coorte que está, óbvio que, como eu falei, tem 30 anos, mas a gente começou a computar melhor os dados desde 2011. Aqui eu mostro o resultado até 2018, porque os últimos ainda a gente precisa tabular tudo isso, que são 221 gestações. E aí a gente vai comparando com esses resultados internacionais e mostrando as nossas, o que a gente encontrou na nossa população e propor prevenção e tratamento das principais complicações das gestantes com lúpus. É importante também expor que não é mais comum nas pacientes com lúpus. Então, vamos lá. A primeira preocupação, que era a preocupação antiga, né? O professor Roger Levy, que trabalhava com a gente, mas infelizmente ele saiu do PNS, que ele é da reumatologia, ele falava que quando ele era da faculdade, na década de 80, a regra da reumatologia é que a paciente com lúpus não podia engravidar, porque a gravidez ativava o lúpus e isso podia ser um risco de vida para ela. E isso até que fez ele até trabalhar com essa área. Então, isso hoje em dia a gente sabe que não é verdade, não é toda gestação que vai ativar o lúpus, tem alguns critérios para isso. A gente vai comentar como é que a gente raciocina sobre isso. Mas os estudos mais recentes, né, esse estudo do SMIT, que é a revisão sistemática e meta-análise, 25% das pacientes tiveram ativação do lúpus na gravidez. Lá no Pedro Ernesto, na nossa série, 29% tinha atividade do lúpus durante a concepção, né, quando elas engravidaram, e 13% tinham doença ativa no puerpério, né? Justamente a paciente doença ativa no início da gravidez é o que dificulta que ela entre em remissão ao longo da gestação. A chance de ela continuar com a doença ativa é muito alta. Isso é um critério de mau prognóstico da gestação. A ativação mais comum do lúpus normalmente é doença articular, principalmente no terceiro trimestre, porém a mais preocupante, que é a forma mais grave, forma comum mais grave, né, que é a nefrite, essa tem uma preocupação especial, né? No estudo do Smith, você tinha 16% de pacientes com nefrite ativa no início da gravidez, e a nefrite ativa teve uma associação significativa com hipertensão materna e parto prematuro. Até porque, se você pensar que a nefrite, principalmente as classes proliferativas do lúpus, são a 3 e 4, elas causam hipertensão e proteinúria, você vai ter ali um diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia, às vezes muito complicado, que eu vou discutir um pouquinho mais à frente.
Mas, além disso, a gente sabe que a hipertensão de longo prazo, e principalmente hipertensão descontrolada, tem repercussão fetal importante. Isso acaba gerando interrupção precoce da gestação. No Predernesto, na nossa série, das pacientes com nefrite, não é da população toda, mas das pacientes com nefrite, 41% tinham atividade da doença na concepção e 47% ao longo da gestação, né? Então, uma ou outra ainda estava em remissão e acaba ativando. Então, a nefrite acaba sendo a forma mais preocupante justamente por causa dessas repercussões da gestação, né? Que eu mencionei. Essa aqui é a tese, foi até, na verdade, essa não é a tese, é um dos artigos que a gente publicou sobre o impacto da nefrite lúpica no resultado fetal e materno, né? Na corte anteriormente, uma corte ainda um pouquinho mais nova do que essa que a gente tem agora. E um dado interessante que a gente publica nesse resultado é que as pacientes com nefrite lúpica, mas com as classes 3 e 4, que são as proliferativas, né? A 3 é proliferativa focal e a 4 é proliferativa difusa, ela tem maior desfecho tem maior frequência de desfecho materno adverso, e os desfechos fetais também foram mais frequentes nas classes proliferativas. Por que isso é importante? Algumas pacientes com lúpus, né, as classes 3 e 4 são as mais comuns, como eu falei, são as proliferativas que dão hipertensão, proteinúria e edema, que no fim das contas acabam atrapalhando a gente lá no diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia. Mas é muito comum também uma classe 5 de nefrite, que ela é membranosa, que a característica dela é ter uma proteinúria muito alta, mas sem disfunção renal e sem hipertensão. Essas pacientes com classe 5 e classe 2, que é mesangial, que é uma forma mais leve, elas não têm repercussão tão grave. O resultado gestacional dela era similar à de uma paciente sem nefrite. Então, a proposta que ele faz nesse artigo é que, na verdade, não seja só se a paciente tem lúpus com nefrite, é saber qual é o tipo de nefrite, porque essas sim que são com hipertensão, proteinúria e aumento de creatinina que levam a resultado gestacional adverso. E aí, pensando na ativação do lúpus, a primeira coisa que a gente faz é, pelo amor de Deus, não suspenda a hidroxicloroquina. É o pedido que a gente sempre faz, porque um dos critérios de ativação do lúpus é justamente a suspensão da medicação com medo de dano fetal. Isso às vezes acontece pela própria paciente, mas já vimos muitas vezes o médico suspender a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, quem lida com reumato sabe que é a medicação que eles mais amam no mundo. Eles adoram hidroxicloroquina e qualquer coisa que eles veem pela frente, eles prescrevem hidroxicloroquina. E olha que nem tinha Covid naquela época, né? Mas eles sempre prescrevem hidroxicloroquina para pacientes com lúpus. Esse estudo que foi feito lá no Predernesto também, um estudo randomizado, duplo cego, com pacientes com Slepidae semelhante, esse Slepidae é a tabela de atividade do lúpus na gravidez, ele mostra que as pacientes, então elas tinham o mesmo nível de atividade, né, no início da gestação. O grupo da hidroxicloroquina não teve atividade da doença, teve uma redução de prednisona, da dose de prednisona ao longo do pré-natal, teve uma melhora de artrite e lesões cutâneas em alguns casos, com uma idade gestacional de parto e apigar maiores. E o grupo placebo, 3 pacientes entraram em atividade, 3 tiveram pré-eclâmpsia, houve um aumento da dose de prednisona com o Slepidae, né, que é essa escala de atividade do lúpus, maior no fim da gestação. E alguns trabalhos mais recentes mostram que o uso de hidroxicloroquina acaba reduzindo, inclusive, a atividade do lúpus, que é o objetivo do reumatologista, né? Ela é uma medicação imunomoduladora, ou seja, ela acalma o sistema imune, porém não é imunossupressora, então ela não aumenta a taxa de infecção. Então é o mundo ideal, né? Controlar a doença autoimune sem aumentar a infecção. E tem trabalho mostrando, inclusive, redução de pré-eclâmpsia nas pacientes usuárias de hidroxicloroquina. A gente já tentou avaliar isso na nossa população, mas não dá, porque a nossa população tem 95% de uso de hidroxicloroquina, então não tem um grupo controle para a gente avaliar isso. Mas, de qualquer maneira, há uma recomendação de muitos autores, inclusive os nossos artigos que a gente publica, enfim, mas a maioria dos autores de lúpus recomendam que a paciente use hidroxicloroquina ao longo da gestação,
mesmo que ela não use antes. Muitas vezes ela já vem usando hidroxicloroquina, ela mantém, mas se ela não usava antes, ela tem que começar a usar. Botei avaliar o início do AS aqui, né? Esse avaliar até me incomoda aqui, porque na verdade é uma recomendação. A gente não tinha um dado, na verdade continua sendo dado, né? Como as pacientes com lúpus têm uma frequência de pré-eclâmpsia maior do que a população geral, então a gente usa o AS como forma de profilaxia para pré-eclâmpsia. Nunca foi uma indicação formal até o protocolo do ACOG de pré-eclâmpsia, que ele bota naquela tabela de indicação de uso de AS, você tem lúpus ali naquela indicação imediata, né? Não há um estudo só com lúpus para redução da frequência de pré-eclâmpsia quando os pacientes usam AS, mas com certeza a gente vai utilizar, a gente usa isso. Sem contar que se a paciente tiver anticorpo antifosfolipídio positivo, a recomendação também é usar AS. Então, essa paciente muitas vezes vão ter uma ou duas ações de usar o AS ao longo da gestação. Anticorpo antifosfolipídio, obviamente, sem SAF, né, sem manifestação da doença. Pensando nas medicações seguras ao longo da gravidez para uma paciente que tem ativação, deixa eu só botar o apontador aqui. A gente tem que pensar que a prednisona pode ser utilizada, a metilprednisolona para pulsoterapia, para casos mais graves, também pode ser utilizada. A azatioprina, ela é o imunossupressor de escolha na gestação. Esse é um dos melhores exemplos, eu sempre gosto de ressaltar isso, de como aquela classificação da FDA é uma porcaria e ela deve ser abandonada, porque a azatioprina é a categoria D do FDA. No entanto, ela é a mais segura disparado, não tem nenhum efeito colateral no feto, resumidamente porque a formativa dela não passa a placenta e o feto não é capaz de ativar a forma inativa. Porém, a indústria não quer dor de cabeça para ela e ela deixa lá a categoria D. Aí vários pacientes começam a usar e suspendem após ler a bula. Então, não leia essa bula porque ela não serve para nada. E a hidroxicloroquina, que eu acabei de falar, elas podem ser utilizadas na gravidez. O que não pode ser utilizado? Microfenilato mofetil é claramente teratogênico, encurtamento de membros, malformação renal, malformação de conduto auditivo. Já tivemos, infelizmente, 2 casos do lado do Pedro Ernesto, com múltiplas malformações. O microfenilato mofetil ela é uma medicação imunossupressora utilizada para pacientes com nefrite. Então, acaba sendo os casos mais graves, que você acaba tendo que trocar para azatioprina no meio da gravidez. Então, cuidado com o microfenolato. Methotrexate é um antagonista do ácido fólico. E a ciclofosfamida é um agente quimioterápico utilizado para pulsoterapia em pacientes com nefrite grave ou neurolúpus. Então, fica meio claro, né, que não dá para usar quimioterapia em gestante. A gente não usa a AN por mais 5 dias pelo fechamento do canal arterial, né? Meio claro, né? Mas não custa nada a gente recomendar. O Methotrexate, então, é um antagonista do ácido fólico, como mencionei, o período crítico é o fechamento do tubo neural entre 6 e 8 semanas, e a dose crítica seria uma dose alta de 10 mg por semana, né? O Methotrexate não é muito usado para lúpus, é mais utilizado para artrite reumatoide, e leva uma embriopatia pelo Methotrexate bastante específica aqui, com CIU, redução de ossificação, micrognatia, alteração de membro e retardo mental. Ciclofosfamida, como eu falei, é um quimioterápico com várias malformações fetais, atraso de desenvolvimento neurológico, inclusive supressão de medula óssea no terceiro trimestre. E o microfenolato tem associação com abortamento e, como eu mencionei, tem principalmente malformação com ouvido externo, malha facial e alteração de membros. Lá no nosso pré-natal, a gente tem algumas pacientes que engravidaram usando microfenolato, não são poucas, 13. O Methotrexate, uma paciente estava usando nessa última série. Isso aqui só contando lúpus, né? A paciente com artrite reumatoide acaba engravidando mais vezes com Methotrexate. E uma paciente estava em ciclofosfamida quando engravidou. E veja que ela já vem 92% usando hidroxicloroquina no início do pré-natal. Então, e esses 8% que sobra a gente acaba prescrevendo também para tentar completar os 100%. Vocês devem ouvir cada vez mais falar dos biológicos, eles estão em várias áreas da medicina.
até, por exemplo, na ginecologia, o trastuzumab, né, que está para câncer de mama, né? O MAB é um anticorpo monoclonal, então tudo que termina em MAB é um anticorpo monoclonal. Apesar do Etanercept não terminar dessa forma, ele é um anticorpo monoclonal. Também eles são anti-TNFs e são categoria B. O certolizumab e podem ser utilizados. Categoria B, já falei que a categoria não é lá essas coisas, mas no fim da gestação ele começa a cruzar a placenta. Não é nada preocupante, só que o certolizumab, que é um anti-TNF mais novo, pode ser utilizado. Essas medicações que eu mencionei, elas são mais utilizadas também para artrite reumatoide. Para lúpus, normalmente se usa o rituximab, que é uma medicação mais cara e muito específica. É um anti-CD20, também usa para linfoma, mas enfim, ele deve ser suspenso, tem poucos dados na literatura. E o único biológico realmente aprovado para lúpus é o belimumab, que chama anti-Bliss. O anti-Bliss tem pouco dado na literatura, então a recomendação ainda é a sua suspensão. Mas existem alguns dados mostrando uma certa segurança e alguns médicos acabam continuando usando por causa do benefício clínico para esses pacientes. A gente avalia, né, pensando na ativação do lúpus, em interromper a gestação apenas se houver uma falha terapêutica e você tiver que usar uma droga contraindicada à gestação de forma indispensável. Então, por exemplo, a paciente tem uma nefrite lúpica grave que você tem que pulsar com ciclofosfamida e você sabe que dá dano fetal. Aí você pode tentar interromper a gravidez precocemente para fazer a medicação. Mas, sinceramente, isso é muito, muito raro. Caso contrário, se não for algo extremamente grave, por exemplo, uma artrite ou alguma ativação que não bote o paciente em risco de vida, é comum a gente tratar o paciente, aumenta a corticoide, aumenta a azatilprina e segue a gestação. A ativação do lúpus em si não causa dano ao feto. O que pode acontecer, às vezes, é aquela paciente com nefrite que começa a fazer hipertensão e proteinúria, fica todo mundo batendo cabeça se aquilo ali é pré-eclâmpsia ou nefrite, e aí, na dúvida, você acaba interrompendo a gravidez pelo risco de ser uma pré-eclâmpsia, aquilo acaba piorando, né? Mas, então, só a ativação do lúpus por si só não justifica a interrupção da gestação. O que a gente deve fazer para evitar a ativação do lúpus é orientar a gestação com pelo menos 6 meses de doença inativa. Então, essa é uma recomendação muito importante. A gente sabe que a paciente que engravida com a doença inativa tem maior chance de terminar dessa forma do que uma paciente que engravida com a doença bastante ativa. A chance dela entrar em remissão ao longo da gravidez é bastante baixa. Então, essa recomendação é fundamental e normalmente ela vem do reumatologista, mas o obstetra pode participar disso nessa recomendação, né? Deixar a doença calma, sem nenhum susto, por 6 meses, daí ela pode começar a engravidar. Então, isso tudo, né? Orientar a gestação, troca a medicação, não usa medicação teratogênica, requer um planejamento da gestação, né? Um planejamento familiar. Mas esses dados aqui mostram que não funciona muito bem, né? Apenas 18% das pacientes lá do Pedernest planejaram a gestação, o que justifica bastante confusão que a gente tem, né? Então, você acaba orientando, mas muitas gestações não são planejadas. Há um dado da população geral do Brasil, que não é de lúpus, da população geral, que apenas 50% das gestações são planejadas, o que também é algo assustador. Falando em pré-eclâmpsia e hipertensão, os dados são muito confusos, né? Você vê que tem os limites de 7% de pré-eclâmpsia, que é praticamente impossível, porque isso é a taxa da população geral. A gente sabe que o lúpus tem uma taxa de pré-eclâmpsia maior que a população geral. O estudo da Megan Clause é de 22%, foi igual à nossa série do Pedro Ernesto, 22% também. Agora, a gente teve uma média de 13% de hipertensão crônica na nossa população, parecido com o dos míticos, sendo que a Megan Clause achou 4% de hipertensão crônica, o que também é meio discutível ou questionável, considerando que muitas pacientes têm hipertensão crônica por causa da nefrite, né? Tem alguns estudos, né? Tem um estudo mexicano que mostra 36% de pré-eclâmpsia nas pacientes com lúpus.
Vale ressaltar que esse número aqui de 22% nosso é com mais de 90% de uso de AS na gravidez. Então, a gente tem duas perguntas principais. Ou a AS não funciona, e a gente tem 22% por causa disso, ou ele funciona muito, e a gente tinha que ter 40% ou 35% igual os mexicanos, e na verdade a gente tem, entre aspas, só 22% por causa do AS, que ele está tentando dar uma ajuda para a gente, mas que o negócio está bem complicado. E aí a gente entra naquele dilema que eu mencionei antes, pré-eclâmpsia versus nefrite. Como que eu diferencio os dois? Bom, qual é o problema? A creatinina na pré-eclâmpsia é normal, de um modo geral, é muito incomum a creatinina subir numa paciente com pré-eclâmpsia. Na nefrite ela até pode subir, mas se você pegar o grosso, a maioria não, vai ter uma creatinina normal. O ácido úrico é positivo na pré-eclâmpsia, né, e normal na nefrite, mas isso acaba às vezes não sendo muito relevante ou muito significativo. O complemento na pré-eclâmpsia ele é normal. Na nefrite lúpica, ele tende a cair nas formas proliferativas. No entanto, a gente tem um complemento normal nas formas não proliferativas, além de a gravidez aumentar o complemento fisiologicamente. Então, pode ser que o lúpus abaixe o complemento, a gravidez suba o complemento e fique tudo num valor normal. E a gravidez dá uma compensada nesse valor complemento. Então, não é algo que pode ajudar muito a gente, sem contar que algumas pacientes ficam com complemento continuamente baixo. Na verdade, não é nem a gravidez, é a vida toda. Aí você perde ele como parâmetro de atividade. O anti-DNA é positivo na nefrite lúpica, mas a mesma coisa, ele pode ficar positivo a vida toda, você perde ele como parâmetro de atividade. O anticorpo antifosfolipídio pode estar presente no lúpus ou não, mas não é característico da nefrite lúpica. E o dismorfismo eritrocitário no EAS, ele até pode aparecer nas formas proliferativas, mas não é obrigatório aparecer, e ele não aparece nas formas não proliferativas, né? E ele é normal na pré-eclâmpsia, procedimento. A idade da apresentação faz uma certa diferença, né? Então, depois de 20 semanas, isso ajuda muito. Agora, se começar antes de 20 semanas, eu sei que é nefrite, mas depois de 20 semanas você fica meio perdido. E os outros parâmetros foram esses que eu mencionei, que são parâmetros sempre que tem uma ressalva, né? Pode ter ácido úrico alto, mas nem sempre sobe tanto. Pode ter comprimento baixo, mas às vezes é normal. Então, você não tem um dado muito fidedigno para fazer essa diferenciação. Então, e essa foi minha tese de doutorado, né? Eu comecei no mestrado com esse mesmo tema, mas paciente com lúpus não grávido, já avaliando a atividade do lúpus. E aí, na minha tese de doutorado, que eu publiquei esse ano, eu consegui mostrar que as pacientes com lúpus, com nefrite, elas tinham um VEGF, né, que é o fator de crescimento vascular endotelial, aumentado em comparação ao paciente com pré-eclâmpsia e paciente com lúpus inativo. O PLGF, que é aquele marcador de pré-eclâmpsia, junto com o SFLT, ele é bastante baixo, significativamente baixo, nas pacientes com lúpus e pré-eclâmpsia, sendo que ele é bem maior nas pacientes com lúpus com nefrite ou mesmo lúpus inativo, que era o meu grupo controle, né? O SFLT, que tende a subir, né, que é o antagonista do VEGF e do PLGF, ele tende a subir nas pacientes com pré-eclâmpsia, não sem lúpus. Isso foi demonstrado aqui também nesse meu trabalho, um valor significativamente maior do que os outros dois braços. E o que é importante é que não tinha diferença tanto do SFLT e o PLGF, tanto do SFLT quanto do PLGF, quando eu comparava o lúpus inativo com o lúpus com nefrite. Então, esses marcadores que até comercialmente ele é vendido, né, como relação SFLT-PLGF, alguns laboratórios já fazem, você tem um SFLT-PLGF extremamente elevado nos pacientes com lúpus e pré-eclâmpsia, em comparação com o lúpus ativo e com o lúpus inativo, né? Isso tudo com diferença estatística, né? Então, e é um teste laboratorial automatizado que você pode, então, nesses casos duvidosos, fazer esse tipo de teste para tentar
acertar o diagnóstico, porque a conduta na pré-eclâmpsia é interrupção da gestação e a conduta na nefrite seria aumentar a imunossupressão da paciente. Então, isso muda a nossa conduta, né? Então, resumindo, né, a gente pode, para diferenciar pré-eclâmpsia de nefrite, usar o anti-DNA, o complemento, a sedimentoscopia, o ácido úrico e hoje, mais recentemente, o VEGF não é comercialmente disponível, mas principalmente o PLGF e os FLIT, para tentar fazer essa diferenciação. O que a gente faz? O tratamento habitual, como eu falei, se for pré-eclâmpsia, interrompe a gestação de acordo com os mesmos critérios de pacientes sem lúpus. Se for lúpus, a gente começa, por exemplo, se for uma nefrite, pode precisar pulsar ou fazer aumentar o corticoide, algo similar. E a gente faz o AS de forma profilática, como eu falei, a todos os pacientes para prevenção de pré-eclâmpsia. Falando agora de CIUR, CIUR e PIG, né? A gente tem uma incidência muito elevada, né? Meio esperado, se a gente pensa que eles têm muita pré-eclâmpsia e eles andam de mão dadas. Os dados da literatura externa, são muito ruins. Aí, pelo menos, ainda mais agora no meio só de obstetras, né? Às vezes eu dou aula para reumatologista, eu não posso falar muito bem isso, muito claramente, mas reumatologista não entende nada de restrição de crescimento, prematuridade. Para eles, 36 semanas e 28 é igual, né? É prematuro. Então, esses critérios que eles usam, eles não estão nem aí para o critério de diagnóstico, nada disso, e fica tudo muito vago quando você fala de CIUR nos artigos de reumato. Então, a recomendação é que a gente faça ultrassom com Doppler mensal a partir de 26 semanas, seguindo basicamente aquele modelo modelo obstrutivo de sofrimento fetal crônico que a gente tem da pré-eclâmpsia e hipertensão e similares, né? A gente faz um rastreamento mensal e, caso tenha alteração, a gente vai fazer a conduta da mesma forma que a paciente sem lúpus. Aí essa aqui é a tese de mestrado da Bruna Rodrigues, que fez lá com a gente. Ele acabou de ser aprovado para publicação essa última semana. Foram 151 gestações no UP, com 18% de PIGs, né? Sendo que, aí falando direção para a gente, obstetra, né, que a gente entende essa diferenciação, quase 60, 2/3, né, desculpa, tinham os bebês estavam ou abaixo do P3 ou tinham alteração no Doppler. Então, é uma incidência alta de CIUR, né, quase 20% de restrição de crescimento, com bebê PIG, e muitos deles de forma grave, né, não eram bebês, um CIUR levezinho, aquele lá que muitas vezes a gente questiona se ele é um CIUR constitucional. Então, felizmente, todos os casos graves foram identificados no ultrassom de rotina, alguns casos que foram classificados como PIG ao nascimento não foram identificados como CIUR, mas esses eram aqueles muito próximos do percentil 10, ali, percentil 9 e tal. Então, o ultrassom errou um pouquinho para cima, mas eram bebês com casos mais leves. Todos esses aqui que eu mencionei foram identificados e acompanhados de forma adequada, né? Os fatores associados ao bebê ter ser PIG, né, seria história de nefrite proliferativa, como eu mencionei, que é a forma mais grave, né? E a nefrite ativa na concepção e durante a gestação. Então, a paciente com nefrite tem mais chance de fazer pré-eclâmpsia e também de fazer CIUR. A doença renal predispõe a isso. A gente tem aquela paciente com anti-RNP e anti-SM positivos. A gente não sabe muito bem por quê. E é meio curioso que todos os eventos adversos da nossa população, esse RNP vai aparecer aqui meio perdido. Mas é um dado que a gente encontrou. O consumo de C3, então, isso está relacionado com a atividade da doença, e a pulsoterapia, né, com metilprednisolona, que a gente faz isso praticamente só para nefrite, né? Tem outros casos graves, mas de modo geral para nefrite. Então, resumidamente, a paciente com doença ativa, né, com lúpus ativo, tende a fazer um bebê com PIG, se o bebê nascer PIG, né? Então, você tem uma repercussão fetal de uma doença materna, né? Além disso, tivemos o maior número de natimortes e admissão interneonatal no grupo com PIG. Meio claro isso, mas a intenção aqui é reforçar que o controle da doença tem resultados positivos para a mãe, que ela acaba não tendo mais doença ativa na gravidez, e também para o feto. O feto se beneficia
desse tipo de tratamento. Um outro estudo antigo é um estudo francês com mais de 100 pacientes com lúpus ou SAF, e ele encontra ali que o preditor de óbito fetal e neonatal foi diástole zero na artéria umbilical e história de tromboflebite, né? Parece meio óbvio, né? Mas até um recado para os mais jovens, às vezes até o óbvio tem que ser provado. Esse estudo basicamente mostra que o lúpus segue o modelo de comprometimento, modelo obstrutivo de comprometimento fetal, que é similar ao da pré-eclâmpsia, da hipertensão, da doença vascular, por exemplo, diabetes com doença vascular e afins. Isso justifica aquele rastreamento com ultrassom e Doppler e acompanhamento dessa forma, e também justifica, por exemplo, o uso do AS para prevenção desses eventos na gestação. O parto prematuro é muito frequente, o Schmidt encontrou quase 40% de parto prematuro, a nossa coorte é de 33%, com uma incidência mais uma vez maior na paciente com nefrite ativa, né? Então, a gente bate na tecla que a doença ativa de nefrite piora muito o resultado gestacional. Grande parte é iatrogênica, eu mencionei mais de uma vez aqui que a paciente com doença ativa ou com uma pré-eclâmpsia, né, você acaba interrompendo a gravidez antes, às vezes, primeiro por falta de diagnóstico ou para tentar indicar um tratamento melhor. Tem uma grande associação com bolsa rota, que eu vou falar agora à frente. E aí, um dado fundamental, por favor, não esqueçam isso. Muitas vezes a gente está, as pacientes usam corticoide, né, prednisona, e é muito comum as pessoas acharem assim, mas já está usando prednisona, então já está com a maturação pulmonar adequada, não preciso fazer nada. Isso não é verdade. A gente prescreve betametasona ou dexametasona justamente porque são os corticoides fluorinados. Apenas os corticoides fluorinados que passam a placenta. Então, se a paciente faz hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, todos esses corticoides que não são a beta e a dexa são degradados pela placenta. Eles são destruídos. Existe uma enzima, a 11-beta-hidroxilase, que destrói esses corticoides, mas não destrói esses corticoides fluorinados que eu mencionei. Então, vamos supor, a paciente usa 60 mg de prednisona. A paciente está coxingoide já, estria, hipertensa, diabética, com faces de lua cheia, ela não tem o bebê com pulmão maturado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso suspender o corticoide, a prednisona, caso ela tenha uma indicação obstétrica, fazer a betametasona pelos 2 dias tradicionais e no terceiro dia eu volto a prednisona. Mas Guilherme, mas é só 12 de betametasona. Esse é o segundo erro muito comum, que as pessoas acham que 12 de betametasona é nada. Que ele fala assim, só um corticoidezinho. 12 mg de betametasona corresponde a 80 mg de prednisona. 80 mg de prednisona eu trato nefrite lúpica. Com 30 mg de prednisona eu trato derrame pleural. Com 10 mg eu trato artrite e uma plaquetopenia, talvez com 40. Aquele 12 mg de betametasona vale 80. É um tiro de canhão de corticoide e a gente acha que não é nada porque teoricamente você vê um 12 ali, você fica tranquilo. Isso não é verdade. Como é uma dosagem muito rápida, né, apenas 2 dias que a gente faz, isso não chega a levar a imunossupressão. Porém, não dá para dizer que é inócuo. Com certeza, principalmente os mais velhos aí, os mais rodados, já viram paciente com diabetes de betametasona que deu uma descacetada na glicemia naquele período ali e daqui a pouco tudo voltou ao normal, porque é uma dose muito, muito alta de corticoide. E se ela usava 60 mg de prednisona e eu fizer o meu betametasona sem suspender a prednisona, ela vai ganhar 140 por dia, coitada da paciente. E aí, agora, a bolsa rota, como eu falei, é um fator importante de prematuridade para esses pacientes. E aí a gente tem que... Esse aqui é o trabalho da Flávia, né, da Flávia Cunha, que trabalha no ambulatório com a gente. É a tese de doutorado dela, ela vai submeter agora para publicação, então já é um número maior porque ela já andou mais nesse acompanhamento. 209 gestações e 190 pacientes.
você tem quase 30% de RPMO nessa população, 28%. Muita gente, né? Sendo que desses aqui, 27 das pacientes foram pré-termo, né? Então, eu tenho uma incidência muito grande de bolsa rota nessa população, muito maior do que a população geral, que seria em torno de 8%, e a RPMO foi responsável por 37% dos partos prematuros. Os fatores encontrados pela Flávia foram menor duração da doença, o uso de azatioprina, imunossupressor. Uma das teorias é que a paciente imunossuprimida teria maior colonização da membrana amniótica, favorecendo a sua ruptura. Aquele anti-RNP que fica assombrando a gente não sabe qual é o motivo, mas ele está ali. E infecção materna durante a gestação, que entra no bolo ali também da imunossupressão dessas pacientes. Os fatores associados com a bolsa rota pré-termo seriam uma prednisona maior do que 5 mg e uso de azatioprina. Aí aqui fica um recado, né, da gente sempre tentar, isso é uma regra que o reumato tem, mas às vezes a gente fica meio receoso para fazer alguma coisa na gestação. A regra do reumato é a menor dose de prednisona possível. Muitas vezes você não vai saber qual é possível, mas você pode discutir com o reumato. Mas, de um modo geral, as doses de manutenção de prednisona elas devem ficar entre 5 e 10 miligramas. Pacientes com 15 a 20 miligramas de prednisona elas têm dose de tratamento. Deve-se, assim que essa doença aguda ficar mais calma, começar aquele processo de redução de prednisona, justamente para evitar maior risco de infecção e o que o trabalho da Flávia mostrou, até mesmo o risco maior de bolsa rota. O bloqueio cardíaco congênito é um evento extremamente raro, mas as pessoas adoram o bloqueio cardíaco congênito, não sei porquê. Prova de residência cai toda hora e aposto que ninguém viu o bloqueio cardíaco, que é extremamente raro. Das pacientes com anticorpo positivo, que é uma subpopulação do lúpus, não é o anticorpo mais frequente do lúpus, então uma subpopulação, apenas 2 a 3% das pacientes fazem um bloqueio cardíaco congênito. Se a paciente teve um bloqueio cardíaco congênito na gestação anterior, você tem um risco de recorrência de 17%. Esse é o maior fator de risco para essa paciente. O período mais frequente do bloqueio cardíaco é entre 18 e 24 semanas, sendo raro, para não dizer nunca descrito na literatura, após 28 semanas. Entre 80 e 90, 95% de todos os BAVTs intraútero ou neonatais são causados por anti-RO ou anti-LA. A gente está com uma paciente, até inclusive no pré-natal hoje, que ela vem encaminhada para a gente como um BAVT, o bebê bate a 60, né, um bloqueio atrioventricular total, o bebê bate a 60, e não tem malformação cardíaca, que seria o responsável ali pelos 10, 15% restante desse braço aqui. Então, a gente pediu um anti-RO para ela, que ainda não chegou, mas provavelmente espera-se que venha positivo, né? A mortalidade perinatal após o bloqueio cardíaco vira de 30% a 60%, obviamente sendo mais grave no bloqueio de terceiro grau, né? O bloqueio de primeiro e segundo grau tem uma mortalidade menor. Isso aqui é um grupo francês sobre lúpus neonatal, né? Ele tem 214 casos de bloqueio cardíaco congênito, mas isso aqui é um estudo na França de um longo prazo, para você ver como é que é difícil achar esses diagnósticos. A idade média do bloqueio foi de 23 semanas, do diagnóstico, na verdade, né? Não é do bloqueio, dificilmente não bloqueia depois de 28, e quase todos já eram BAVT, que é um bloqueio atrioventricular total, e poucos eram de segundo grau. O que estava associado ao óbito dos bebês seria a hidropsia e a prematuridade. Então, essa paciente que a gente está vendo agora lá no pediatra, o que a gente faz é basicamente fazer um ultrassom quase semanal para essa paciente. Na verdade, a recomendação é semanal, mas nem sempre a gente consegue, para ver se o bebê fica hidrópico. Porque a hidropsia, na verdade, está dizendo para a gente que o bebê entrou em insuficiência cardíaca. Enquanto ele não tem insuficiência cardíaca, ele aguenta ali e aí ele vai seguindo. E aí a gente vai tentar tirar o segundo parâmetro, que é a prematuridade. Porque muitas vezes o bebê precisa de um marca-passo ao nascer, né? Quase 80% precisa de marca-passo. Então, pegar um bebê prematuro com membrana hialina, com enterocolite necrotizante e qualquer complicação dessa, e ainda tem que passar um marca-passo, muito ruim para ele, né? Eu tenho um caso que é meu do consultório, uma paciente, até ela veio de Manaus acompanhar aqui no Rio,
o bebê já está com 2 anos agora, acho que fez 2 anos agora no meio do ano, e ele não botou marca-passo, ele batia 60. Era aquele desespero, né? Você vai ouvir no consultório lá, bate aquele 60 ali, parece que é a frequência da mãe, mas é do bebê mesmo. E ele foi bem, nasceu bem, não teve problema nenhum, a gente interrompeu com 35 semanas a gestação, ele começou a fazer um derrame pleural de leve, mas ele ficou bem depois, e teve alta amamentando e está desenvolvendo normal. Algum momento da vida, obviamente, ele vai precisar de marca-passo, mas nem todos precisam imediatamente. Um outro problema é miocardiopatia dilatada, que esses bebês podem ter, e pode ter um óbito súbito, mas relacionado à doença cardíaca. Para quem faz ultrassom, né, na investigação, você pode, na forma mais simplista, pegar lá o caliper, né, para medir a frequência cardíaca, contar quanto é a frequência atrial e depois contar quanto é a frequência ventricular, e você vê que a frequência é bem diferente uma da outra. Então, há uma dissociação atrioventricular. E o que é um pouquinho mais avançado no ultrassom, você coloca no modo M, e aí você consegue colocar, né, no tracejado do modo M, tanto o átrio quanto o ventrículo, e fazer as medidas de frequência de cada um deles. E aí você vai ver essa dissociação atrioventricular, né? Aqui 123, aqui 61. A recomendação que está na nossa rotina lá do Pedro Ernesto é o eco fetal, o ecocardiograma fetal entre 16 e 32 semanas com antirro positivo. E aí, como eu falei, é uma doença extremamente rara, né? Na nossa população ali, de mais de 200 casos, 43% das pacientes tinham antirro positivo. Como eu falei, não é o anticorpo mais frequente do lúpus, e apenas um caso de BAV em 7 anos. Então é um evento raro, mas que as pessoas adoram ficar fosforilando sobre ele. Não é só a nossa recomendação de fazer esse eco sequencial, né, para tentar identificar precocemente esse bloqueio. Esse estudo aqui mostra que em torno, pelo menos ali, 75% dos médicos que trabalham com lubrificação fazem eco fetal ou semanal ou a cada 15 dias para pacientes com antirro positivo, mesmo que o bebê anterior não tenha tido nada. E o que você faz, né, quando tem um bloqueio, se for um bloqueio de segundo grau, a recomendação é uma betametasona para justamente cruzar a placenta e tentar fazer um corticoide ali para tentar diminuir a inflamação no coração. A imunoglobulina não foi capaz de prevenir a progressão do segundo para o terceiro grau, né? E lembrando que na ausculta você pode já suspeitar qual é o bloqueio, porque um BAV de segundo grau, né, MOBITS 1, MOBITS 2, você vai ter aí uma frequência em torno de 100, mas com ritmo principalmente no MOBITS 1 bem irregular, mas enfim, um ritmo irregular, mas uma frequência em torno de 100. Quando o bebê cai na frequência para 60, é que vira um BAVT. Não tem benefício no tratamento do BAVT. Porém, muita gente não tem coragem de não fazer nada e faz corticoide nesses casos, mesmo sabendo que não tem muito benefício nesse caso. Como eu falei, muitos fazem transplante cardíaco, fazem marca-passo e alguns precisam de transplante cardíaco. Se a paciente teve um BAVT na gravidez anterior, a recomendação é hidroxicloroquina para ela. Em um estudo multicêntrico, foi a única medicação capaz de reduzir a recorrência do BAVT. Uma pergunta comum e até um evento comum a paciente tem um anti-RO, sabe só por que alguém pediu, a paciente tem lúpus ou Sjogren, ou às vezes alguém pediu de forma desavisada, ela tem um anti-RO positivo, mas nunca teve bloqueio. O que é recomendado? Sem evidência científica nenhuma, claramente opinião do especialista, todo mundo prescreve hidroxicloroquina para ela, porque se previne recorrência, talvez previna também a doença primária. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas como eu falei, reumato adora hidroxicloroquina, então, na dúvida, hidroxicloroquina para todo mundo. Existe um questionamento atual do grupo francês, que é até daquele estudo que eu falei, se há necessidade de você continuar monitorando com aquele eco fetal que eu mencionei. Por quê? A rotina seria um eco a cada semanal, ou semanal a cada 2 semanas, entre 16 e 28 semanas. É um evento raro, como eu mencionei, apenas 1% das pacientes.
Geralmente ele é descoberto entre 22 e 23 semanas. E quando você descobre, já é um BAVT, é um bloqueio completo, que não tem efeito no corticoide intraútero. Então, se você tem 100 pacientes, você vai fazer mais de 500 ultrassons, 500 ecos fetais, para identificar um bloqueio. Sempre que quando você identifica esse bloqueio, você não faz nada, porque é um BAVT quase sempre. Então, só para deixar no ar aqui que esse rastreamento ele não é consensual na literatura. Só vou falar um pouquinho, adorei esse slide. Oi? Adorei esse slide. Do eco, que tá Pois é. difícil. É bom, a divergência é sempre bom, porque a discussão é sempre válida, né? Todo mundo que tem verdades absolutas normalmente está errado, né? Então, vamos lá. E aí, o rash é muito mais comum no pós-par, é muito mais comum a relato de 20 a 30% dos bebês. E aí, chama esse lúpus que se chama lúpus subagudo. E, inclusive, hoje no pré-natal, eu estava discutindo um caso, uma médica, uma residente nossa, contou um caso em outro hospital, que foi o caso clássico, que é, por exemplo, a paciente pode não ter nada, nem mesmo lúpus, nem Sjögren, mas ela tem um anti-Rho, aí o bebezinho nasce e leva o bebê para pegar sol, aí o bebê começa a fazer essas manchas. Aí as pessoas acham que o bebê tem lúpus, na verdade ele não tem lúpus. Ele tem um anticorpo da mãe que cruzou a placenta e foi ativado pelo sol, da mesma forma que pode ativar na mãe. Só que isso aqui é autolimitado, depois de 3 meses vai melhorar. O bebê vai melhorar porque, né, aqui é uma foto de março, aqui é uma foto de maio, vai melhorar porque o anti-Rho da paciente que passou do bebê começa a ser destruído e o bebê segue a vida normalmente. Então, é uma doença autolimitada, ele pode fazer essas lesões de fotossensibilidade aqui, que são características do lúpus. Pode ter trombocitopenia, anemia, hepatosplenomegalia, que não são tão comuns assim, até mesmo já foi descrito como displasia punctacta, mas a forma mais comum de manifestação é o lúpus subagudo cutâneo, né? Então, quando a paciente tem anti-Rho, a gente costuma avisar o pediatra, até para o pediatra não se assustar e pensar em outras doenças, caso venha a surgir essa lesão. A associação com o SAF, vou tentar acelerar um pouco, não falta muito não, mas só para ninguém dormir muito, né, no caminho. A associação com lúpus e SAF tem associação positiva com hipertensão e parto prematuro, é um fator de prognóstico adverso para paciente. Então, a gente pesquisa anticorpo antifosfolipídio no início do pré-natal. Caso ele seja positivo, a recomendação é o AS, sendo que ela já ganhou o AS de tabela por causa da pré-eclâmpsia. Então, enfim, a gente acaba pesquisando mesmo assim, porque a gente sabe que o prognóstico dessa paciente é pior, principalmente em relação à pré-eclâmpsia e em relação ao CIUR, porque eles são frequentes também na paciente com SAF. Então, juntou duas doenças que aumentam a pré-eclâmpsia e o CIUR, a chance de dar uma complicação é bem maior. Se a paciente tem SAF mesmo, se ela tem só anticorpo positivo, sem SAF, né, sem abortamento, sem perda gestacional e sem trombose, é AS. Se a paciente tem abortamento, pré-eclâmpsia precoce, aquilo tudo, com anticorpo positivo, ela tem SAF. Aí você esquece o lúpus e trata a SAF da mesma forma, com heparina, S, não muda o tratamento. A única coisa é que você vai adicionar o tratamento que ela fazia do lúpus. O que não esperar, isso é importante, porque as pessoas, como tem uma associação muito grande de lúpus com SAF, às vezes as coisas acabam meio que se enrolando, uma confundindo com a outra. Por exemplo, morte súbita fetal. As pessoas acham que o bebê vai morrer do nada. Um dia está tudo bem e no outro dia seguinte o bebê está morto. Isso nem na SAF isso acontece, gente, principalmente na SAF tratada. As mortes por SAF normalmente são por restrição de crescimento e que alguém deu mole, não viu, o bebê acaba morrendo, ou então uma restrição de crescimento grave, que você interrompe a gravidez cedo, o bebê vai para a UTI neonatal e morre, porque ele é muito prematuro. Mas o bebê com lúpus, principalmente se não tem SAF, não morre do nada, porque quando as mortes ocorrem normalmente é por hipertensão grave, por descolamento de placenta, CIUR grave que alguém não viu, da mesma forma que uma paciente sem lúpus. Abortamento recorrente, por favor, não peça um FAM para paciente com abortamento recorrente. Lúpus não causa abortamento recorrente, quem causa é SAF. Então, não tem essa relação. Trombose venosa profunda não é assim, aumenta um pouco, é maior que a população geral, fato. Porém, não é tão grave quanto na paciente com SAF também. Não é a maior preocupação do mundo
numa paciente com lúpus, principalmente se a doença for inativa. Infertilidade também é difícil falar sobre infertilidade, né? Mas enfim, que eles pedem tudo e mais um pouco de qualquer doença que eles já ouviram falar. Mas é muito comum pedir FAM, e aí brota paciente lá com infertilidade com FAM positivo, até ter um FAM positivo, e vem ter um FAM positivo, e que não tem nada para se fazer, até porque lúpus não causa infertilidade. Botei esse asterisco aqui, porque se a paciente usou ciclofosfamida, é um agente quimioterápico, ele pode levar a disfunção ovariana precoce, né? Uma disfunção ovariana precoce. Mas aí o problema não é o lúpus, é a medicação. Se a paciente tem câncer e usa ciclofosfamida, ela acaba tendo o mesmo tipo de complicação. Os melhores resultados gestacionais são quando o lúpus é inativo por pelo menos 6 meses antes da concepção, que é aquilo que eu falei anteriormente. Tem uma outra regrinha também, aguardar que a paciente não engravide nos primeiros 2 anos do lúpus, que normalmente é quando o lúpus começa a dar as caras lá, mostrar o que ele vai se apresentar, e a paciente tende a sempre a recorrer nas manifestações clínicas do lúpus. Mas, pelo menos, orientar que ela não engravide pelo menos por 6 meses. A ausência de nefrite ativa ou disfunção renal, que são critérios de mau prognóstico. A ausência de pré-eclâmpsia sobreposta, é óbvio que a gente não escolhe, mas se ela tem isso, pior o resultado gestacional, assim como a paciente com SAF, né? Então, se eu tenho uma paciente com lúpus cutâneo articular, às vezes até brinco no consultório, até na UERJ, paciente com lúpus cutâneo articular. Eu tenho uma paciente no consultório que ela fez lá em 2010, alguma coisa assim, artrite, ela fez hidroxicloroquina e ela, desde então, nunca mais teve nenhuma manifestação do lúpus. Nunca mais. Nada. Só teve dor articular, tem um FAM positivo lá, um anti-SM e pronto. Essa é a vida dela, com um complemento baixo, eu acho. Essa paciente me dá menos trabalho do que uma paciente hipertensa crônica, com certeza. Então, a gente tem que entender que lúpus não é tudo igual, é uma doença muito ampla e às vezes não vai ser algo preocupante. Óbvio, como uma paciente com lúpus com nefrite é bastante trabalhosa, tem que ter interação com a reumato, mas se ela preenche esses critérios aqui, a chance de um resultado gestacional muito favorável aumenta consideravelmente. Então, resumidamente, falando do nosso protocolo de pré-natal, né, eu estou terminando aqui para não me alongar muito, o ideal é pelo menos 6 meses de remissão. A gente pede sempre no início pré-natal anti-DNA um complemento, C3, C4, CH50, para ter os valores basais dessa paciente, para caso algum deles se altere lá na frente, eu tenho um valor de comparação. Eu sempre peço, a gente sempre pede, né, antifilipina, anti-beta-2 e lúpus anticoagulante, né, investigação para anticorpos antifosfolipídios no início do pré-natal, para saber se o prognóstico da paciente é pior ou não. O anti-RU, a gente prescreve hidroxicloroquina e, por hora, a gente ainda faz o rastreamento do bloqueio e proteinúrias de 24 horas. Isso aqui vocês não podem bobear, porque é muito comum a paciente ter ali 500 de proteinúria, 400 de proteinúria. Isso vale para qualquer doença vascular crônica, isso vale para hipertensão crônica de longa data, para diabetes pré-gestação, ter uma proteinúria com menos de 20 semanas. Porque quando ela fizer um 14/9 com 28 semanas e tem 400 miligramas de proteinúria, ninguém vai rotular ela de portador de pré-eclâmpsia leve, né? Você vai entender o que está acontecendo ali, que basicamente é a evolução natural da doença. E da mesma forma, saber se ela tem uma nefrite ativa que piora o prognóstico dela e muitas vezes justifica o tratamento. A gente sempre avalia sinais de atividade da doença em todas as consultas, né? Tem que tomar cuidado, porque para diferenciar sinais de atividade com alterações fisiológicas da gravidez, por exemplo, é muito comum queixa de dor lombar no fim da gestação. Dor lombar não é uma manifestação do lúpus, não dá doença axial, dá mais doença periférica, né? Então, às vezes, acaba as manifestações confundindo, então tomar muito cuidado com essas pegadinhas. A gente sempre tem que pedir anti-DNA complemento de sedimentoscopia caso o lúpus fique ativo. Aquele eco fetal que eu mencionei questionável, mas seria, até o momento a gente faz ainda de 18 a 28 semanas. E ultrassom com Doppler para rastreamento de CIUR.
O parto fundamental também, indicação e a via são obstétricas. Dificilmente a gente vai interromper antes do termo, apenas se houver pré-eclâmpsia, CIU e sofrimento fetal, nos mesmos critérios de uma paciente sem lúpus, ou em situações excepcionais, se a paciente tiver grávida, doença de difícil controle ou necessidade de uso de drogas que podem ter algum tipo de dano para o feto. A amamentação é liberada em uso de azatioprina, também pode usar em corticoide, que eu vou mencionar, mas não pode utilizar microfenato fumofetil, metotrexato e ciclofosfamida. Nos biológicos da gestação tem poucos dados, mas pode usar o certolizumab. Lembrar da profilaxia da insuficiência suprarrenal para paciente que usou corticoide por muito tempo durante a gravidez, principalmente doses altas, e prestar atenção na reativação do lúpus pós-parto que pode acontecer. E doses maiores de 40 miligramas por dia de prednisona contraindicam a amamentação, porque começa a passar no leite por causa da dose elevada. Por último aqui, só 2 slides, né? Então, por mais que eu tenha algum residente que não vai fazer obstetrícia, vai fazer só ginecologia, mas pensar no nosso dia a dia, que vale também para outras doenças, eu entendo que isso aqui é um estudo muito interessante em relação ao cuidado que a gente tem com a saúde da mulher. É um estudo na Califórnia, e eu sempre gosto de frisar isso. Então, na Califórnia, país primeiro mundo, teoricamente local organizado, em um hospital universitário, eles tinham lá 206 mulheres com lúpus e 86 não queriam gestar. 59% não teve qualquer orientação sobre anticoncepção no último ano e 63% das pacientes que estavam utilizando medicação teratogênica não recebeu orientação sobre anticoncepção. E não houve diferença entre a orientação sobre anticoncepção entre as pacientes que estavam usando droga teratogênica ou aquelas que estavam utilizando drogas seguras na gravidez. Então, o reumatologista não estava nem aí sobre a anticoncepção da paciente, por mais que ele estivesse prescrevendo uma medicação teratogênica. As pacientes, várias delas utilizavam métodos de barreira, que eram de baixa eficácia, são métodos de baixa eficácia, e apenas 25% utilizavam anticoncepcional ou DIU. E 22% não utilizou qualquer tipo de contraceptivo ou fez de forma irregular nos últimos 3 meses. E a consulta com o ginecologista no último ano aumentou a chance de utilizar um método efetivo e receber a orientação adequada. Então, aí como eu falei que não serve só para lúpus, serve para vida aí, que ao longo, lembre-se para frente, é que as pacientes, os médicos especialistas, eles não... O reumatologista, o neurologista que está tratando uma epilepsia, o endocrinologista, o diabetes, enfim, eles não lidam e não se preocupam com a anticoncepção da paciente, eles acham que a responsabilidade é nossa, que de certa forma e a paciente, mesmo utilizando droga teratogênica, acaba não utilizando uma anticoncepção de forma adequada. Então, como eu falei, mesmo que você não vá lidar com lúpus ao longo da gravidez, ao longo da vida, né? Pense que se a paciente vai buscar orientação com vocês, é a nossa responsabilidade, sim, correr atrás para saber o que é o melhor concepcional para ela, porque o especialista não vai fazer isso. Por último aqui, a gente tem o nosso livro de protocolos, que é um livro gratuito, você baixa no site da editora da UERJ, que é do uerj.uerj.br, e ali tem as nossas rotinas hospitalares, e tem a rotina de lúpus, de trombofilias e afins que a gente faz no nosso pré-natal. Então é isso, gente. Obrigado. Desculpa ter me alongado um pouco.